Deus maravilhoso, Deus justo, está aqui Deus servo, Senhor, que vai falar a tua palavra, Deus. Senhor, prepara os nossos corações, Senhor, para a gente receber o que o Senhor vem para falar, Senhor. Que Ele venha falar, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco hoje, Senhor. Que seja repreensão, que seja palavra de amor, Senhor. Fale conosco grandemente hoje, Pai. Os teus servos, amém. Cumprimentando a igreja com a palavra do Senhor. É sempre uma alegria estar na casa do Senhor. Já quero agradecer a cada um por ter lembrado deste dia. Confesso para os irmãos que não ligo muito para essas coisas, mas eu agradeço a cada um que tirou o seu tempo para me desejar um feliz aniversário. Eu sou grato a Deus. Amém? Irmãos, abra suas Bíblias no livro do profeta Samuel, segundo a Samuel. Amém? Seu capítulo 9. Essa mensagem eu estudei para me ministrar, mas um dia que era para me ministrar não deu. Não teve como daí, aconteceu imprevisto. Mas nesta noite queria estar ministrando essa palavra. Amém? Eu vou estar lendo 2 Samuel capítulo 9, verso 1 em diante. E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? E então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Mequir, filho de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Amém? Podem se assentar. Aleluia! Aqui nós vemos, irmãos, a palavra de Deus falar a respeito de quando o rei Davi ele lembra de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas, filho de Saul. E aqui nós vemos Davi se lembrando dessa aliança que ele fez com Jonatas. Nós vemos Davi lembrar que ele tinha feito essa aliança com Jonatas, e que ali era o momento dele retribuir. Então nós vemos que ele pergunta se ficou alguém da casa de Saul para que ele pudesse usar de bondade. E aqui nós vemos um homem chamado Ziba, o qual era servo na casa de Saul. E Davi chama ele e pergunta se há alguém da casa de Saul para que ele possa usar de bondade. Então este homem
Ziba, ele fala a Davi, existe Davi, existe alguém, porém aleijado de ambos os pés. Me chamou a atenção que Davi perguntou a Ziba se existia alguém na casa de Saul para que ele pudesse usar de bondade. Mas o que me chama a atenção é que Ziba, ele não fala o seu nome. Ziba, ele primeiramente fala a sua deficiência. E me chamou a atenção, porque é dessa maneira que muitas das vezes as pessoas nos apresentam. Eles não chegam primeiramente apresentando, falando o seu nome, mas chegam apontando a sua deficiência. Verdade. E é isso que o mundo faz. Ele não aponta, ele não diz o seu nome, mas ele quer apontar a sua deficiência. O rei não perguntou a Ziba se aquele jovem, se aquele que tinha da casa de Saul, ele não perguntou se era aleijado. E é interessante que ele primeiramente apresenta aleijado de ambos os pés. Ele chega apresentando a sua deficiência, porque ele sabia que o rei queria usar de bondade. E mais para frente nós vamos ver o que Ziba fez. Então nós vemos que Ziba diz que ele está numa cidade chamada Lodebar. Esta cidade é chamada Lodebar, uma cidade sem pasto, uma cidade estéril, uma cidade esquecida. E ali estava Mefibosete, Aleluia! esquecido naquela cidade. Anos e mais anos que ele residia naquela cidade. A palavra vai dizer que Mefibosete, quando ele era jovem, uma criança, quando houve uma guerra, a palavra vai dizer que uma mulher que era sua ama, uma mulher que cuidava dele, ela tenta fugir daquela guerra para salvar aquele menino, aquela criança. E quando ela foge, a palavra diz que aquela mulher cai com aquela criança no colo. E ali, aquela criança, ele fica aleijado dos seus pés. E ali ele é levado para Lodebar para esconder, para que ele não morresse. E ele desde criança que ele tem essa deficiência. Verdade. Mas aquela criança vive ali, numa cidade estéril, numa cidade em que nada frutifica, numa cidade em que as pessoas estão ali esquecidas, e aquele menino está esquecido. Aleluia! A palavra diz que ele é filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul, aquela criança neto de Saul, de um rei, de um homem conhecido. Mas aquela criança foi levada para Lodebar e esquecida ali. Mas chegou um momento que o rei Davi, ele se lembrou. Aleluia! E ele pergunta se há alguém ali. E a palavra diz que falam que há um menino, há um homem chamado Mefibosete, Aleluia! que está naquela cidade.
porque Ele quer usar de bondade. Aleluia! E nós vemos que Davi chama Mefibosete. Davi diz a Mefibosete que vai usar de bondade para com ele. A palavra diz que Mefibosete se inclina diante do rei. E a palavra diz que, no verso 8, e então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aquele homem, ele se sentia um nada. Aquele homem se sentia como um animal morto. É, Deus. Porque ele estava ali esquecido. Talvez as pessoas passavam por ele e nem olhavam para ele. As pessoas talvez tratavam ele como um lixo. Mas a partir do momento que o rei Davi mandou chamar ele não acreditou Glória a Deus. que ele estava sendo chamado pelo rei. Talvez este homem pensou: este rei está me chamando para eu ser um escravo dele. Mas nem para ser escravo eu sirvo, porque eu não tenho a Aleluia! firmeza em minhas pernas. Aleluia. Ele se sentia dessa maneira. Mas quando ele vê que o rei quer usar de bondade com ele, quando ele escuta o rei dizer que vai dar todas as terras que era do seu pai para ele, talvez ele não acredita que aquilo seja verdade. Mas nós vemos um homem que tinha tudo para acabar consigo mesmo. Mas no momento que ele é chamado pelo rei, que o rei diz que vai dar tudo de volta para ele, o coração dele se alegra. Aleluia! O coração dele transborda de alegria, Aleluia! porque ele está vendo alguém usando de bondade para com ele. Aleluia! Ele sente uma alegria de ser acolhido, porque ninguém dava nada para ele. Aleluia, Deus! Então nós vemos que Deus, Ele não esquece. Aleluia. Nós vemos que Deus, Ele não esquece de ninguém. Pode ser o pior que seja, É, Jesus! pode ser aquele que está esquecido pela humanidade, aquele que Aleluia! está jogado no calabouço, aquele que está lá no canto onde ninguém se preocupa. Aleluia! Mas Deus se lembra. Aleluia! Deus se lembra daquele que está jogado no campo, Aleluia. onde as pessoas passam e não dá nada, não olha, onde as pessoas passam e diz: ali está um lixo. Mas Deus, com sua bondade, com sua misericórdia, Ele se lembra daquele que todo mundo Aleluia! deixa esquecido. Glória
E me chama a atenção que o rei Davi passou por isso. O rei Davi, antes de ser ungido, ele era esquecido. Aleluia. O rei Davi era deixado de canto pela sua família. A palavra diz que quando Samuel ungiu o rei da casa de Jessé chamou os seus filhos, os seus 7 filhos. Mas Davi estava esquecido no campo. Aleluia! É interessante que passa todos os filhos e Deus diz: não é nenhum desses. Davi estava deixado no campo porque era o menor da casa. Glória a Deus. Aleluia. Davi era um jovem franzino, mas Jessé, o seu pai, fez questão de, primeiramente, levar os seus filhos fortes, guerreiros. Mas Deus disse: não é esses. E Samuel pergunta: tem mais algum? E Jessé disse: tem. Está no campo apacentando as ovelhas. E Samuel disse: manda chamar. E é interessante que Samuel diz: ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Aleluia! E Davi faz dessa maneira com Mefibosete: você vai ter a honra de se assentar na minha mesa. Você vai comer pão junto comigo. Glória a Deus. Aleluia. Me chama a atenção o amor que Davi para com aquele moço, aquele homem, que o mundo fazia questão de apontar a sua deficiência. Me chama a atenção o amor de Davi. Davi não se preocupou com a deficiência daquele homem. Davi simplesmente usou seu amor que Deus deu a ele. Muitas das vezes, pessoas que são cristãos não têm usado de amor, têm olhado para as deficiências, não têm deixado o amor agir, porque muitas das vezes nós estamos mais usando nossos olhares carnais do que os olhares espirituais. Nós estamos muitas das vezes olhando muito para a deficiência. Muitas das vezes nós não queremos saber nem o nome, porque alguém falou: é deficiente, Aleluia. ele tem isso e isso. Mas o rei Davi não se preocupou com o que Ziba falou. O rei Davi falou: manda chamar, Glória a Deus. traz ele aqui, porque eu quero que ele se assente na minha mesa. E é o que Deus faz. Ele pega os deficientes e chama: vem, porque eu tenho um lugar para vocês na minha mesa. Você vai se alimentar do mesmo pão que eu me alimento. Eu tenho um lugar para vocês. E é interessante que Mefibosete, ele recebe aquilo que era do seu pai, do seu avô. E me chama a atenção, porque Mefibosete, ele se prostra diante do rei Davi. Ele reconhece a grandeza do rei Davi. É um homem que não tem ganância. Mefibosete, ele não chega com ganância quando o rei manda chamar ele. Ele chega se humilhando diante do rei. E ele diz: aqui está teu servo.
precisa, rei. Verdade. Deixa eu simplesmente ser um servo de ti. Deixa simplesmente eu servir a ti, rei. Eu não preciso de muito, rei. Eu preciso simplesmente que o Senhor deixe que eu te sirva. Aleluia! Mas o rei diz: você não vai ser simplesmente meu servo. Aleluia! Você vai ser como o meu filho. Aleluia! E eu vou te alimentar de hoje em diante. Daqui pra frente, quem vai te alimentar sou eu. Eu vou cuidar de você como meu filho. Eu não te tirei daquele lugar, meu filho, de uma terra estéril. Eu não te tirei, meu filho, de lá de onde o povo não dava nada por ti, para que você seja simplesmente meu servo. Eu te tirei de lá para que você seja meu filho. Eu te tirei de lá, meu filho, não foi para te deixar da maneira que você estava lá. Eu não te tirei de lá para deixar você se alimentando do pão que o mundo te dá, meu filho. Eu te tirei de lá para você se alimentar do pão que eu mando para ti direto do céu. Aleluia! Aleluia! Porque o pão que o mundo te dá, meu filho, esse pão só vai simplesmente alimentar a sua carne. Mas o pão que eu te der vai alimentar o teu espírito. Eu imagino quando esse Mefibosete recebe aquele chamado rei, Mefibosete, vem, teu lugar está aqui, Mefibosete. Esse lugar que é teu. Eu preparei esse lugar para você, Mefibosete. Aleluia! Você tem o direito de se assentar à mesa comigo. E é interessante que Ziba, o qual tinha primeiramente falado ao rei a deficiência de Mefibosete desde o nome, ele passa a ser servo de Mefibosete. Ele e sua casa passa a servir a Mefibosete, como ele antes servia ao rei Saul. Talvez Ziba já tinha medo de falar a Davi coisas boas de Mefibosete. Talvez ele já tinha esse medo, porque ele sabia que se o rei usasse de bondade para com aquele homem, ele perderia tudo aquilo que ele tinha. Aleluia! Toda a sua vida boa que ele tinha. E é interessante que no capítulo 16 vai falar a respeito de uma mentira de Ziba levanta contra Mefibosete. O rei sai à guerra e Mefibosete fica. Então Ziba vai até o rei e o rei pergunta onde está Mefibosete. E Ziba diz para o rei: Mefibosete, ele não veio. Mefibosete, ele está lá. Ele quer tomar o trono de ti, rei. Mefibosete, ele usa uma mentira para tentar derrubar. Ziba usa uma mentira para tentar derrubar Mefibosete, para tentar fazer com que o rei tirasse Mefibosete, mandasse Mefibosete, talvez para o mesmo lugar que ele estava, para Lodebar. Aqui nós vemos a ganância
Mas quando ele passa a ser servo de Mefibosete, ele não aceita. Quando ele vê que Mefibosete recebeu tudo aquilo que era de Jonatas, ele não aceita. E quando o rei diz: ei, Ziba, você agora vai servir, você e sua família vai ser servo de Mefibosete. É onde Ziba começa a tramar algo contra Mefibosete. Mas Mefibosete, ele não foi escolhido simplesmente pelo rei Davi. Não foi simplesmente que veio à mente do rei Davi lembrar daquilo. Foi Deus quem fez com que Davi lembrasse da aliança. Aleluia! Então Mefibosete, ele foi chamado pelo próprio Deus. Mefibosete foi lembrado pelo próprio Deus. Porque quem fez Davi lembrar de Mefibosete foi Deus. Então aquele que é escolhido por Deus, Aleluia! não é o mundo que vai derrubar. Aquele que é chamado por Deus, não é o mundo que vai chegar com uma mentira. Não é o mundo que vai chegar com algo e dizer: está querendo tomar o teu lugar. Aleluia! Ele conhece a quem ele chama. Deus, ele conhece a quem ele dá aquela terra para tomar conta. Deus conhece a quem ele chama para ele dar um lugar para aquele homem trabalhar e manter aquele lugar. E me chama a atenção que Ziba, ele tenta destruir Mefibosete. Mas Davi conhecia a Mefibosete. Mefibosete, um homem que era fiel ao rei. Mefibosete era um homem que ele respeitava o rei. Mefibosete, ele não só respeitava a Deus, mas ele respeitava ao rei. Porque Mefibosete sabia que o rei foi levantado por Deus. Mefibosete sabia que quem colocou Davi ali foi Deus. Então Mefibosete era obediente à ordem do rei, porque ele sabia que o rei estava acima dele. Mefibosete, talvez se o rei chamasse a atenção dele, ele não retrucava com o rei. Ele não batia a boca com o rei, porque Mefibosete sabia que o rei estava acima dele. E ele devia obediência ao rei Davi. Mefibosete, um homem aleijado dos seus pés. Mas Mefibosete, ele tinha deficiência nos pés. Mas o coração de Mefibosete, um coração amoroso. Aleluia! Mefibosete, ele até viveu a Lodebar. Mefibosete viveu em meio a uma desgraça. Mas a partir do momento que ele foi chamado por Davi, Mefibosete passou a acreditar naquilo que ele não acreditava antes. Aleluia! Talvez Mefibosete, ele se arrastava de um lado para o outro. Talvez ele pensava que ele estava esquecido naquele lugar.
que ali ele ia morrer daquela maneira. E nós vemos que Mefibosete, em momento algum, a palavra vai dizer que Mefibosete foi curado da sua deficiência física. Em momento algum, Mefibosete chegou e pediu: me cure da minha deficiência. Ele não pediu. Mefibosete, ele se contentou com aquilo que o rei deu para ele. Aleluia! Porque Mefibosete sabia que sua obediência, Mefibosete sabia que ser obediente à ordem de Deus é o que ia levar ele a se assentar na mesa. Aleluia! Mefibosete, ele não se preocupou com a sua deficiência mais. Aleluia! Porque talvez Mefibosete disse: eu estou com minha deficiência. Eu não fui curado da minha deficiência, mas eu fui lembrado por Deus. Eu não fui curado da minha deficiência, mas eu recebi um lugar na mesa com o rei. Talvez muitas das vezes nós pedimos a Deus para ser curado de algo. Aleluia! Essa cura não vem. E nós se preocupamos com isso. Porque Deus não me cura? Porque eu vivo com essa deficiência? Porque eu vivo com essa enfermidade? E eu peço tanto a Deus para Ele me curar e Ele não me cura. Mas Deus, muitas das vezes, Ele não quer dar uma cura da enfermidade. Ele não quer curar da enfermidade. Ele quer dar um lugar à mesa. Aleluia! Um lugar na mesa para que você coma junto com Ele. Porque não é a cura de uma enfermidade que vai nos levar a se assentar na mesa. O que vai nos levar a se assentar na mesa é a obediência. O que vai nos levar a sentar na mesa é ser íntegro. O que vai nos levar a se assentar na mesa é ter reverência. O que vai nos levar a se assentar na mesa é não se misturar com o mundo. Talvez o mundo olhe a Conchebai, está na igreja, mas ele tem uma enfermidade. Ele vai à igreja todos os dias e nunca é curado dessa enfermidade. Mas Deus, Ele não está olhando a enfermidade. Ele não está olhando para essa enfermidade. Aleluia! Deus, Ele está olhando para o interior. Pode ter uma enfermidade física, pode ter uma enfermidade em algum dos órgãos, mas Deus, Ele quer dar um lugar à mesa. Aleluia! Talvez Mefibosete estava ali dizendo: eu vou morrer aqui. Eu vou morrer nessa terra esquecida por todos. Eu vou morrer neste lugar onde ninguém se lembra de mim. Aonde eu sou deixado no canto. Talvez pessoas tenham dizido isso. Talvez pessoas tenham falado isso. Eu vou morrer aqui.
canto, onde ninguém se lembra de mim. Eu vou morrer neste lugar onde eu estou esquecido, nessa terra estéril. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Que Deus ele não vai se esquecer em momento algum. Deus ele não vai deixar você sofrer dessa maneira. Deus ele está vendo. Mas só tem que ter paciência. Esperar o tempo de Deus. A palavra de Deus que diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Sabe qual é o problema? É que nós não sabemos esperar o tempo do céu. Muitas das vezes nós não sabemos esperar a resposta de Deus. Nós queremos entregar a Deus a nossa petição, mas não esperamos o tempo do céu. Muitas das vezes nós cristãos estamos ansiosos demais. Peço hoje, amanhã eu já quero. Eu peço hoje e Deus amanhã tem que me dar. Eu vou fazer prova. Eu não saio daqui quando Deus não me dá, mas está esperando o tempo do céu. Está esperando o tempo que vem do céu. Muitas das vezes nós achamos que é no piscar de olho, mas no piscar de olho não é as bênçãos que vêm, é Jesus. As bênçãos ela vem, mas para nós alcançar essas bênçãos, muitas das vezes nós vamos ter que passar por Lodebar. Muitas das vezes para a vitória vir, você vai ter que atravessar Lodebar. E quando você pisa na terra de Lodebar, você é esquecido. Quando você pisa em Lodebar, você é esquecido. Há uma dificuldade
terminar lá. Aleluia! Nós não temos que terminar em Lodebar. Nós não temos que viver nessa terra estéril. Nós temos que prestar atenção na ordem do rei. Nós temos que prestar atenção no chamado do rei. Glória a Jesus. Nós temos que estar com o ouvido atento para o chamado do rei. O rei está nos céus. Ele vai se assentar na minha mesa. Não adianta o mundo dizer ele tem uma deficiência. Rei, ela é deficiente. Mas Deus mesmo assim diz, vem. E é interessante que o rei Davi, ele dá todas as terras para Mefibosete, um homem que achou que estava tudo acabado, um homem que achou que nada mais podia ser feito por ele, porque ele cresceu com aquela deficiência, ele viveu naquela cidade desde criança. A palavra não vai dizer a idade de Mefibosete, mas imagino eu que Mefibosete foi levado ali uma criança de colo, como está escrito que a mulher está com ele no colo e cai. Imagino eu agora que Mefibosete já tinha os seus 35, porque a palavra diz que Mefibosete tinha filho, tinha esposa. Mas tantos anos Mefibosete viveu naquela cidade, mas chegou um momento que o rei se lembrou dele. Chegou um momento que Deus falou: ei, Davi, você não conhece, mas eu conheço, Davi. Está lá em Lodebar. E aí na tua casa, Davi, tem um servo. Manda ele lá e Lodebar buscar. Manda ele buscar. Aleluia! Me chama a atenção isso. Que eu imagino Deus olhando para nós e dizendo: ei, está vendo o Lodebar lá fora? Está cheio. Vai buscar. Aleluia! O Lodebar lá fora está cheio de deficientes. Deus dá uma ordem para nós ir buscar Mefibosetes, que está em Lodebar, esquecido pela humanidade, mas não esquecido
Muitas das vezes nós estamos como o irmão do filho pródigo. Mas tu faz festa, meu pai. Tu faz festa para esse aí, pai. Que pegou tudo, esperdiçou no mundo. E ele volta, você mata um novilho cevado. E eu que estou na casa, o Senhor não dá nada para mim. Muitas das vezes nós estamos dessa maneira, não agradecendo pelo filho que voltou. Muitas das vezes nós cristãos somos ingratos. O nosso amor se acabou. Porque aquele que não sente alegria de ver um irmão que se afastou voltar para casa, tem que orar, tem que jejuar, tem que levantar a mão do céu e se arrepender. Que nós possamos se alegrar com aqueles que estavam esquecidos pelo mundo, mas Deus mandou chamar. Que nós possamos ser servos de ir chamar e trazer, mas quando trazer, não apontar sua deficiência, aproximar, porque Deus conhece nós pelo nome. Nós temos que conhecer um aos outros pelos nomes. E nós possamos ser obedientes à nossa liderança. Como Mefibosete foi obediente a Davi. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas se rebelando contra a liderança e saindo rebeldes. Uma coisa que me deixa indignado é um cristão sair de um ministério e chegar no outro falando mal do seu ministério que ele abriu. Se ele falou mal de lá, aqui, quando ele sair daqui para lá, ele vai falar mal também. Porque o problema não está na casa. O problema está em si. Aleluia. O problema não é a igreja. O problema é nós. Que nós não possamos dar crédito a quem fala mal de outro ministério, a quem chega falando que o líder foi isso e aquilo, mas quando estava lá servindo. Porque tem pessoas que quer ser paparicada como uma criança, quer que pega no colo. Não é assim. O ministério tem lutas, tem dificuldades, e que nós possamos ser obedientes, e que nós possamos se lembrar que para Deus não existe deficiência. Ele quer alma, e alma e espírito não tem deficiência. A deficiência está por fora, é onde a gente vê. Mas Deus, ele contempla o que está dentro. É o que nós possamos parar e refletir. Qual é a nossa visão? Esses dias eu parei e falei com Deus: Senhor, para onde foi os batismos com o Espírito Santo? Senhor, e as curas? O Espírito Santo tem buscado, tem orado, quer ver batismo, mas não busca. Quer ver cura, mas não ora. Não tem como. A palavra do Senhor diz:
Não há como um cego guiar outro cego. Verdade. Não tem como. Muitas das vezes nós queremos discernimento, mas nós não buscamos por isso. Nós somente pedimos: Senhor, me dá o discernimento. Mas tem pagado o preço para receber o discernimento? Tem pagado o preço para ver curas? Tem pagado o preço para ver batismo com o Espírito Santo? O problema é que nós queremos tudo fácil. Nós não queremos dificuldade para nada. Se vai haver dificuldade, eu não quero buscar. Se tem que haver dificuldade, eu não quero. Eu quero coisa fácil. Eu quero um negócio que seja bem rápido. Eu não quero algo demorado. Mas muitas das vezes, para nós contemplar uma cura, um milagre, demora. Muitas das vezes, para haver o batismo com o Espírito Santo, é muito tempo de joelho no chão. É muito tempo com o joelho no chão prostrado. Mas o problema é que as orações têm que ser salvas. As buscas pelo aquilo que nós queremos tem que ser salvo. Eu só quero simplesmente falar: Senhor, eu quero isso. Mas o preço a ser pago. E as madrugadas. Porque muitas das vezes nós não queremos perder o nosso sono. E as madrugadas para Cristo. Será que nós temos buscado nas madrugadas? Será que nós temos se colocado de joelho nas madrugadas? Porque na madrugada é mais difícil orar. Na madrugada é onde a opressão do inimigo é maior. Quando o inimigo vê que nós estamos com um particular com Deus, ele trabalha para que aquele particular seja quebrado. E muitas das vezes o inimigo consegue quebrar esse particular com Deus. Porque nós conseguimos ficar 2, 3, 4, 5, 6 horas na frente de uma televisão, na frente de um celular, mas a oração é 10, 15 minutos no máximo. E ainda diz: mas a oração não precisa muito tempo. Não precisa horas e horas, depende da oração. Particular com Deus é diferente. O particular com Deus é para nós se fortalecer, é para nós vermos vitória na casa de Deus, é para nós vermos vitória em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Não vou me estender mais, o horário já foi. Mas Deus tem me incomodado muito na busca. Confesso para os irmãos que o tempo eu quase não estou tendo. Eu estou trabalhando das 6 da manhã até as 6 da tarde. O dia que eu consigo chegar em casa mais cedo é 4 horas da tarde. O tempo que eu estou tendo é à noite. E o cansaço bate. Muitas das vezes eu estou lendo a Bíblia. Eu cochilo. Muitas das vezes eu vou orar e o sono bate. Deus tem me cobrado na oração. Deus tem me cobrado bastante nisso. E na quarta-feira, quando a pastora ministrou, aquilo ali, para mim, é a resposta de Deus. Porque não está saindo da minha mente. Não é simplesmente um pensamento meu, é coisa de Deus. Porque Deus tem me cobrado na oração e Ele veio aqui, usou a sua serva e falou da oração
Jesus estava no monte e os discípulos estavam onde? Dormindo. O cansaço tem tomado conta de nós na hora da oração. O sono tem pegado a nós na hora da oração. De madrugada, levantamos, joelhamos, levantamos de novo. Se for no máximo é 5 minutos. Nós muitas das vezes, eu falo por mim, não temos o hábito de orar dentro de casa. Nós não temos o hábito de levantar e sair orando dentro de casa. Nós simplesmente escorregamos da cama. E oração do cristão é combustível para nós vencermos. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade.